Telejornal Diário da TV UFMG chega à edição 3000. Crise econômica no Brasil. Vamos debater o assunto na nossa entrevista de estúdio. E ainda hoje, o Diário e o Fica a Dica Estudo. O Circuito UFMG 3000 começa agora. Olá, seja bem-vindo. Hoje, o Circuito UFMG completa 3.000 edições no ar. Para comemorar a data, nós vamos relembrar um pouco da história do nosso telejornal com Leonardo Ribeiro. A rotina do Circuito UFMG começa cedo. Na redação, entre telefonemas e pesquisas, os produtores buscam assuntos relevantes sobre o que acontece na universidade e quais os possíveis impactos desses fatos no cotidiano da população. A partir desse trabalho, são previstas as entrevistas e é a hora dos repórteres entrarem em ação. Após as gravações, todo o material é levado para a edição, onde as reportagens são estruturadas. Com tudo pronto, tem início mais uma edição do nosso telejornal. O Circuito UFMG começa agora. Em 3.000 edições, muitas mudanças foram feitas. Vacinação contra a rubéola na Faculdade de Medicina. Por todo o mundo, especialistas alertam para os riscos do aquecimento global. O número de casamentos formais no Brasil cresceu 34,8% nos últimos 10 anos. Assim, os estudantes devem ficar atentos a alguns cuidados nos dias do exame. A gente gravava dentro da redação do CDCOM, junto com o boletim, com assessoria, com planejamento e criação. Então, na verdade, era um grande desafio, porque a gente realmente parava uma redação, tinha que pedir para todo mundo falar mais baixo, desligar os telefones, para a gente conseguir gravar as cabeças, gravar as entrevistas. Eu acho que são 3.000 oportunidades de aprendizado, 3.000 chances de recomeçar todos os dias. Fazer um jornal telediário, né, não é fácil, mas a gente aceita esse desafio aqui na TV e o seguro tem principalmente um papel de prestação de contas à sociedade, né, de mostrar para as pessoas o que se passa na universidade. Grande parte da equipe é composta por estudantes universitários que têm a oportunidade de aprender na prática as técnicas jornalísticas de produção, apuração, reportagem e edição. Eu achei que eu nunca ia muito para essa área de TV por ser muito tímida, mas aqui, trabalhando diretamente para o circuito, eu consegui diminuir essa timidez e aprender bastante. A gente vê que o universo da televisão é muito maior do que aquela parte de frente para a câmera, né? A gente começou pequenininho, com poucos estagiários, alguns apresentadores. Hoje a gente tem a estrutura que a gente tem. Eu fico muito feliz assim, de perceber essa evolução e saber que o circuito ainda tem muito para crescer, muito para desenvolver e caminhos ainda a serem percorridos. Confira como fica a previsão do tempo para amanhã. No primeiro semestre de 2009, cerca de 135.000 pessoas passaram pelos hemocentros de Minas Gerais. Neste final de semana, 4.600.000 estudantes enfrentam a maratona do Exame Nacional do Ensino Médio. Leonardo Ribeiro para o Circuito UFMG. Alta do dólar, alta da inflação, PIB estagnado e movimentos sociais indo às ruas. O Brasil enfrenta um momento delicado na área econômica. E quem vai nos ajudar a entender a crise que o país enfrenta é o doutor em Economia pela UFMG, Felipe Leroy. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, o ajuste fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, prevê redução do investimento, corte de gastos e elevação da carga tributária. Esse é o melhor remédio para tratar dessa crise? A grande questão é que o governo enfrenta um problema muito delicado no âmbito econômico. Por quê? Existe um acúmulo de dívida ao longo dos últimos anos e este acúmulo de dívida ele precisa de fato agora ser resolvido pelo governo. Ou seja, o governo precisa realizar o ajuste fiscal exatamente para controlar o volume de arrecadação e gasto. Ele precisa calibrar, balancear arrecadação e gasto. Inevitavelmente, o ajuste ele acaba afetando o orçamento das famílias e impactando negativamente a taxa de crescimento da economia. É um remédio inevitável que vai afetar o equilíbrio de curto prazo, mas há uma tendência de restabelecimento do crescimento de longo prazo. Certo. Professor, nós fomos às ruas ouvir os nossos telespectadores e ver quais dúvidas eles tinham em relação a esse assunto. Vamos conferir agora. Meu nome é Matheus Rocha Menezes, sou professor universitário, mestre em Ciências Contábeis pela UFMG e a minha pergunta é a seguinte: qual a crise
que mais impacta a situação econômica atual. A crise interna do nosso país, a crise econômica interna ou a crise econômica externa. Ok, na verdade, você tem uma crise externa e uma crise interna. O impacto maior é exatamente a nível doméstico, ou seja, nós temos um ajuste a nível doméstico que está impactando diretamente o orçamento das famílias. Obviamente que o Brasil é um país que depende de exportação. Então, nós dependemos da dinâmica dos nossos parceiros comerciais. Nós temos China como um grande parceiro, nós temos a própria economia americana como um grande parceiro, grande parte da Europa. E esses países também vêm apresentando resultados negativos no que diz respeito à esfera econômica, alguns inclusive com algumas instabilidades políticas. Isso acaba afetando diretamente a economia brasileira. Agora, o peso maior, na minha concepção, é o ajuste realizado pela equipe econômica do próprio governo, ou seja, o doméstico sobressai sobre a crise internacional. Entendi. Então, o problema ele é interno. Faltou o planejamento do governo nos últimos anos. Faltou planejamento entre calibrar o orçamento. O que é calibrar o orçamento? Arrecadação e gasto. O governo gastou muito mais do que arrecadou e agora nós estamos pagando a conta. Entendi. Agora vamos para mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Meu nome é Luiz Felipe, meu curso é Comunicação Social e minha dúvida é até quando os efeitos de uma crise econômica podem durar na sociedade. Um pouco de futurologia, né? Claro, todo mundo está preocupado. Na verdade, existe uma incerteza das famílias e afeta o dia a dia nosso. Ninguém toma decisões de compra. Quem está querendo comprar pensa no futuro, que é a pergunta do jovem. Será que amanhã eu vou estar empregado? Será que amanhã eu tenho um orçamento para honrar todos os meus compromissos? Então, ele está preocupado com o tempo. Olha, a projeção, diante dos números atuais, de todas as informações que nós temos hoje, é de um ano de ajuste, 2015, ajuste, 2016, reflexo do ajuste de 2015, e a economia toma um novo fôlego a partir do segundo semestre de 2016. Então, nós vamos amargar um resultado durante esse período inteiro. Aproveitar que o senhor citou isso, em 2014, o PIB brasileiro cresceu apenas 0,1%. A última estimativa do mercado financeiro é que o PIB deste ano vai encolher 1,01%. Professor, um remédio que prevê redução do número de investimentos não pode matar o paciente em um momento que a economia precisa se aquecer? Esse remédio tem que ser bem dosado. Você utilizou um termo que, inclusive, nós estamos preocupados em: será que vai ser uma injeção letal? Não, claro que não, O governo tem que dosar muito bem essa política fiscal, exatamente para não matar o paciente e a economia brasileira. É necessário, você está endividado, então você tem que cortar gastos, cortar o volume de investimento e a dosagem ela tem que ser bem calibrada. Não tem outro jeito. As famílias estão amargando os resultados desse ajuste do governo. Mas imagine você endividado. Qual que é a solução? Aumentar o volume de dívida? Claro que não. A solução é fazer o ajuste para voltar a crescer. E, conforme mencionado, 1,1 de encolhimento é algo preocupante. Nós estamos andando para trás, caminhando, dando 2 passos atrás para tentar depois crescer de forma equilibrada e sustentável. Professor, nosso tempo já está terminando, mas vamos para a última pergunta. Em momento que se fala de corte de gastos, muitas pessoas criminalizam programas sociais como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Qual é a real contribuição desses programas para a atual crise que o país vive? Olha, veja bem, são programas que muito bem delineados. Existem alguns problemas no que diz respeito à execução. O que eu quero dizer com isso? O número de famílias tem aumentado significativamente, o número de famílias beneficiadas. Tem um volume de beneficiários significativo. Tem crescido, só que o Bolsa Família representa 0,2% do gasto total do governo. É muito pouco no primeiro momento, mas nós temos os efeitos colaterais, porque se o governo executa este programa e não fiscaliza quem de fato está entrando ou saindo do programa, você gera outros problemas, a gente chama de uma política acomodatícia. O programa deveria ser de curto prazo.
seja, o beneficiário está lá abaixo da linha de pobreza, ele recebe benefícios, sai da linha de pobreza e volta para o mercado de trabalho. O que não tem ocorrido, tem aumentado o volume de beneficiários, a permanência desse beneficiário ela tem sido de longo prazo e ele não retorna para o mercado de trabalho formal, ele continua na informalidade recebendo benefício. Isso gera um colateral que acaba impactando o orçamento público. Então, o governo precisa, sim, realizar política pública, mas executar e fiscalizar os beneficiários. Ok, professor. Essa é uma polêmica que nós vamos debatê-la em outra oportunidade. Muito obrigado pela entrevista. Estou à disposição. Igualmente. Nesta semana, o Fica a Dica traz recomendações para facilitar os estudos e te ajudar a aprender mais. Confira. A dica para os nossos estudantes hoje é: quanto tempo estudar? Essa é uma dúvida muito comum. Entendemos, por exemplo, que se um aluno ele tem o período da manhã ocupado na escola e tem a tarde e a noite disponível, 2 horas de estudo diária é muito pouco, né? O bom senso mostra que isso não é suficiente para um bom resultado. Então, pensamos em 4 horas, 6 horas, 7 horas de estudo, distribuídos à tarde e à noite, de acordo com a sua necessidade e com a sua realidade. Entendemos que dessa forma você vai ter um bom rendimento ao longo da sua jornada, seja ao longo de um semestre, ao longo de um ano, não importa qual o seu propósito. Amanhã, mais uma dica, não perca! Agora é a hora do Diário UFMG com as últimas notícias da universidade. Bem-vindo ao circuito, Larissa. Obrigada, Luísio. A Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas, FEBRAT, já está recebendo inscrições de trabalhos. O cadastro deve ser feito até o dia 7 de agosto pela página museu.cp.ufmg.br, onde você também encontra mais detalhes sobre o projeto. E o MEC publicou ontem os novos prazos do edital referente ao Sisutec, Sistema de Seleção do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. Os candidatos podem se inscrever a partir do dia 22 de junho pelo site sisutec.mec.gov.br. E aqui vai uma notícia especial para os músicos. O Conservatório de Música da UFMG está com as inscrições abertas até o dia 22 de maio para os artistas que desejam integrar a programação cultural do segundo semestre deste ano. Os interessados podem ter mais informações pela página ufmg.br/conservatório. E por hoje é só, Luiz, e o Diário volta amanhã com mais notícias. Obrigado, Larissa. O Circuito UFMG edição 3000 chega ao fim. Obrigado pela companhia nesses 12 anos e até amanhã.